Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Mantenham suas Bíblias abertas em Lucas capítulo 18, porque a gente vai fazer leitura de dois textos que se encontram em Lucas 18 e depois em Lucas 19. Nós vamos fazer a leitura e uma aplicação dos mesmos. Mas antes de a gente começar, propor uma oração para esse momento. Peço que os irmãos baixem suas cabeças. Querido Deus, como é gostoso estar na sua casa. Sabemos que o Senhor habita em todos os lugares e sonda e conhece os nossos corações. Mas estamos aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor tem algo para nos falar. Primeiro, peço perdão pelos nossos pecados. Peço perdão, ó Pai, pelos meus pecados como pregador, pelas minhas limitações. E mesmo assim, o Senhor encontrou em mim um instrumento para transmitir a Tua mensagem. E que nesse momento fale o Senhor. E que qualquer pessoa aqui que estiver distraída, com algum problema, que elas possam focar naquilo que o Senhor tem para nós. Eu não conheço o coração de cada um, mas o Senhor conhece. E hoje nós vamos falar sobre um vazio existencial, sobre solidão, sobre tristezas excessivas. Mas peço que o Senhor preencha, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente tem um estudo, uma pregação, que tem um nome curioso, que o nome surgiu dentro do acampamento dos jovens, mas é interessante a proposta, porque o título da nossa mensagem é uma música do U2. Eu não vou falar inglês, não me arrisco, mas vou passar a tradução, tá? O título da mensagem é Eu Ainda Não Encontrei o que Eu Estou Procurando. E tem um propósito bem interessante, porque quando a gente trabalhou essa questão com jovens, eu passei a música do U2 para eles, em que o Bono, o vocalista, ele comenta que quando ele escreveu essa música, ele falou que era a busca pelo Espírito Santo. Inclusive, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão ver ele falando isso. Não é a gente que está espiritualizando a música, né? Não, ele mesmo fala, eu escrevi essa música sobre uma busca que todo ser humano tem. Todo ser humano, em algum momento na vida, sente um vazio e uma solidão que busca preencher com tantas coisas, mas no final a gente nunca encontra o que nós estamos procurando. E o objetivo é deixar bem traçado o que nós estamos procurando. Obrigado, Antônio. O que nós estamos procurando quando nós viemos ao culto, quando nós vamos ao culto. O que eu espero encontrar? Para aqueles que são cristãos, nós esperamos um louvor que seja uma verdadeira adoração ao Senhor, uma palavra que realmente seja centrada na vontade dEle, e pessoas que sejam submissas à sua vontade. Mas o mais curioso e o mais interessante é que nós jamais vamos encontrar na igreja perfeições. E nós não vamos encontrar, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado, exemplos dignos de ser vividos, porque as pessoas elas têm limitações. Então, o objetivo é, se eu vim aqui, eu tenho que deixar bem claro o que eu procuro. Eu creio que todos nós viemos aqui porque há um vazio, às vezes, em nós, eu não estou falando em todos, e a gente quer preencher esse vazio que tanto nos incomoda. Às vezes a gente se sente sozinho, uma tristeza excessiva toma conta daqueles que são cristãos e não são cristãos, e por isso é necessário eu definir o que é um vazio existencial. Isso não é filosofia não, tá, gente? Pelo amor de Deus, vazio existencial é uma coisa que todo mundo tem, é principalmente a filosofia de banheiro. Quando a gente está no banheiro, a gente começa a fazer aquelas perguntas, quem criou todas as coisas, se Deus criou tudo, quem criou Deus, qual é a razão da nossa existência? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca tentou fazer, qual é o propósito da minha existência? E o vazio existencial, ela tem umas características básicas, porque
A primeira característica é a ausência de uma vida com propósito. A característica de uma tristeza que nada sana essa tristeza. Nós buscamos em todos os lugares, em pessoas, em questões materiais, em momentos, mas ainda assim nós sentimos um vazio que nada preenche. Mas eu já vou começar a mensagem falando que a resposta para o preenchimento desse vazio é Cristo. E não vou provar, mas vou buscar demonstrar nas Escrituras que Cristo preenche qualquer vazio existencial que nós estejamos vivendo. E é interessante que no nosso vazio existencial, nós busquemos, talvez, para aqueles que são solteiros, talvez a solidão é achar uma boca para beijar. Calor humano. Para aqueles que são casados, talvez um relacionamento mais significativo, amizades mais significativas que de certa forma nos fazem pensar e nos fazem crescer. Às vezes nós temos famílias enormes, mas um absurdo de solidão, zero de comunicação. Isso cada vez mais piora o nosso vazio. Temos cristãos e não cristãos nesta condição. Temos pessoas que estão na igreja, há anos na igreja, mas ainda assim sentem uma solidão difícil de explicar. E temos pessoas que jamais conheceram a Cristo com o mesmo vazio. Então o objetivo é mostrar com duas histórias da Bíblia, pessoas com objetivos distintos diante de Cristo, como elas solucionaram isso. E aqui, gente, eu não estou falando que todo mundo está sentindo nesse momento, mas eu só estou querendo falar que em algum momento nós já sentimos isso. Incomoda. E se nós não direcionarmos bem a nossa dúvida, pode ser determinante para um caminho mais íntimo, mais próximo de Cristo, ou um caminho mais afastado. Eu não quero nem fazer sensacionalismo com o que aconteceu essa semana, mas é digno de nota. Nós tivemos 2 jovens que entraram numa escola em Suzano, mataram 8 pessoas e a eles mesmos. A pergunta que fica é: a que ponto, que momento aqueles jovens começaram a arquitetar e ninguém percebeu que talvez eles estavam precisando de ajuda? E nesse momento a gente poderia, é muito mais cômodo nós falarmos, são assassinos. De fato são. Não estamos aqui para falar que eles são inocentes. Não, eles são culpados, são assassinos. Mas tem algum momento na vida deles em que aquele vazio foi substituído por um momento de vingança, de ódio, de justificação para qualquer tipo de violência. E nós precisamos começar a detectar isso nas pessoas. Pessoas que aparentemente estão sorrindo, mas estão destruídas por dentro. Pessoas que na igreja elas aparentam ser cristãs, mas as suas buscas na internet são as mais terríveis possível. E é um assunto sério. Uma das minhas últimas pregações eu falei sobre a depressão e o perigo da depressão dentro da igreja. Mas um dos perigos individuais também é o vazio existencial. E se nós não sabermos o propósito de Deus para as nossas vidas, talvez nós planejemos coisas impensadas que em sã consciência não faríamos. Então a gente vai pegar a primeira estrutura da nossa mensagem, está em cima da parábola do jovem rico, que é uma das parábolas mais famosas de Jesus. Então vamos lá, Lucas capítulo 18, nós vamos ler 7 versículos. Olha o que o texto nos diz. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, Jesus disse-lhe: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá tesouros nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil ricos entrarem no reino dos céus. De fato,
é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu não vou fazer uma aplicação detalhada desse texto. A questão é, vamos trabalhar hipoteticamente, vamos conjecturar juntos. O que fez este jovem que era rico ir atrás de Jesus? Porque a pergunta daquele jovem rico é uma pergunta que todos nós, em algum momento, nós já fizemos. E se nós não estivermos bem na nossa vida, nós teremos dúvida onde passaremos a nossa eternidade. Então a pergunta dele: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Ou herdar a vida eterna? Já parou para pensar, e eu me pergunto muito, se eu morresse agora, para onde eu iria? E eu não quero fazer terrorismo cristão aqui, mas é uma pergunta que nós devemos levar muito a sério, porque dependendo da nossa resposta, porque nós precisamos ser sinceros na nossa resposta, porque de acordo com o nosso íntimo, nós sabemos se de fato Cristo operou uma salvação que nos transformou, nos regenerou, ou nós estamos apenas aqui passando o nosso tempo. Nós sabemos, e é exatamente por saber que nós temos medo às vezes. Eu lembro do o Russell Shedd, né? Um mês antes dele falecer, um dos pastores mais famosos que nós tivemos, aliás, alguns já tiveram o prazer de ouvi-lo, eu tive o prazer, o pastor Lucas também, pessoalmente, mas um mês antes da morte dele, ele estava com câncer. Era câncer, pastor? Eu não lembro que ele teve, acho que era câncer. Perguntaram sobre como ele estava. Ele falou: eu estou feliz, que o meu encontro com Cristo está chegando. Olha que maravilhoso, olha como ele não estava vazio, ele estava cheio, e estava pleno em Cristo. E a plenitude que eu acho que esse jovem procurava, era aquela coisa: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus, ele responde com questões que eram naturais de um jovem judeu. Olha, obedeça a lei, olha os 10 mandamentos, faça e cumpra. Vamos imaginar que no contexto judaico, eles acreditavam que por cumprir toda a lei, eles iriam herdar o reino dos céus. É lógico que a gente poderia ter um debate aqui sobre qual era o pensamento judeu sobre a vida após a morte, mas em grande medida todos eles acreditavam na vida após a morte, só que mediante cumprir a lei e ser hereditariamente judeu. Só que a questão aqui é que ele fala: tudo isso eu tenho cumprido desde a minha adolescência. Daí Jesus falou: uma coisa te falta. Que ele era rico. Vá, venda as coisas que você tem aos pobres, depois vem e siga-me. Olha que interessante. Jesus, ele não é um comunista aqui, que a galera quer transformar Jesus num comunista. Ai, tá vendo, ele não gosta de rico. Não. É porque uma vida transformada faz automaticamente eu olhar para o outro com misericórdia, faz eu olhar para as mazelas dos outros, sejam sociais, sejam emocionais, sejam psicológicas, sejam espirituais. Eu não posso negligenciar que a vida cristã ela está diretamente relacionada à minha vida com o próximo. Então, quando Jesus fala: vai e vende tudo, talvez, eu não estou fazendo nenhuma afirmação, mas é uma conjectura que é válida nós pensarmos. Aquele jovem estava confiando todo o seu vazio existencial nos seus bens materiais. Talvez muitos de nós acreditemos que na hora que eu buscar o meu vazio existencial nos bens materiais, eu vou sanar todo o meu vazio. E isso é um absurdo. Aliás, tem um filósofo americano que chama William Lane Craig. Ele fala: quando eu baseio a minha vida em bens materiais, eu mostro o absurdo da ausência de Deus. E de fato é verdade. Quando eu tento sanar toda essa questão que deixa a gente parado muitas vezes, que nos leva a pensamentos muitas vezes não cristãos, e eu vou buscar sanar minha felicidade num bem material, e achar que aquilo vai me trazer alguma coisa significativa, eu estou enganando a mim mesmo. E não é só bens materiais, nós podemos falar da prostituição. Eu lembro de Santo Agostinho, eu comentei isso com um jovem. Santo Agostinho, antes de ser um dos maiores nomes na teologia cristã, ele era um cara que ele flertava com uma linha que chamava maniqueísmo, que acreditava que o bem e o mal eram forças iguais e opostas entre si. E ele falava que ele tentou sanar a sua solidão, o seu vazio na prostituição. Um dos grandes homens da história da igreja. Ele buscou na prostituição, alguns vão buscar na pornografia, alguns vão buscar nos vícios, alguns vão buscar talvez na amizade, vai sugar toda aquela amizade. E eu tenho que deixar isso bem claro:
as pessoas, elas têm limitações daquilo que elas podem nos oferecer. Eu tenho limitações naquilo que eu posso te oferecer. E só tem uma pessoa que vai deixar você completo, que é Cristo. Porque talvez, no convívio diário da fé, vocês vão perceber que eu tenho limitações terríveis, tremendas, e alguns ainda vão questionar, como esse cara ainda é pastor? Mas eu devolvo a pergunta, como vocês também são cristãos? E isso que é o interessante, que quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, todos nós somos regenerados pelo Espírito Santo. Não é uma obra humana, é uma obra 100% divina, mas ainda assim com pessoas pecadoras, pessoas que estão na caminhada. Então, se eu achar que eu vou preencher o meu vazio focando em pessoas, a chance de eu me frustrar na fé é enorme. Porque há uma diferença. O nosso amigo aqui, o jovem rico, provavelmente ele tinha uma vida de religiosidade. Religiosidade é você cumprir certas finalidades achando que você agrada a Deus. Por exemplo, você vem à igreja porque se achando que você vem à igreja, você está ganhando ponto com Deus. É como se Deus tivesse um carnezinho espiritual. Hoje ele foi na igreja, X. Olha, ele foi no Jovens, X. O pessoal está vindo de quarta-feira no estudo, mais um xizinho. Gente, se eu venho na igreja e achar que fazer isso vai me trazer algum benefício, ou no final eu vou ser salvo por isso, eu não entendi de fato o que é o Evangelho. É por isso que a gente tem muitos cristãos que estão... gente, pelo amor de Deus, prestem atenção, é uma hipótese. É por isso que nós temos alguns cristãos que vivem pulando de igreja em igreja, não aceitam a Bíblia como ela é, eles querem que a Bíblia seja moldada à vontade deles, e não eles serem moldados à vontade das Escrituras. Vocês percebem a diferença? Que a Bíblia, ela vai falar a verdade sobre nós, sem esconder. Ela vai ser honesta, porque foi inspirada 100% por Deus. E daí vocês percebem que quando a palavra, ela vem para nós, a gente sempre tenta terceirizar. Olha, fulano de tal deveria estar aqui, para ouvir isso. Como seria bom se aquele meu parente estivesse aqui, ou aquele vizinho chato. Eu ia falar do Ponte Pretano, mas tem um Ponte Pretano lá atrás, que está evidenciando isso, está esfregando o meu vazio futebolístico, porque eu sou bugrino. Isso faz parte. E eu tenho que pensar como é a minha vida, e eu tenho que relacionar-se com as pessoas. Eu preciso disso. Mas quando eu entendo o que é a igreja se torna algo mais leve. Quando eu entendo que a igreja ela é de fato um hospital espiritual, eu entendo que eu faço parte de um funcionamento, de um corpo que funciona de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes, para Deus preencher o nosso vazio espiritual, Ele vai nos deixar no chão, mostrando quem nós realmente somos. O que a Bíblia fala que nós somos? Somos bonzinhos? Que somos legais? Que somos diferentes daqueles meninos que mataram? Não. Somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, um Deus que nos amou. E quando eu vivo uma religiosidade, eu me assento no trono com Deus. Eu sou quase um vice-deus, porque eu me sinto no poder e no direito de julgar as pessoas, porque eu tenho o direito de interpretar a Bíblia conforme eu quero, e olhar para a vida dos outros e achar que só os outros precisam de Deus, menos eu. Então isso é uma evidência de uma religiosidade que provavelmente aquele jovem estava vivendo. Mas há uma diferença bem grande entre Cristo e a religião, ou uma religiosidade. Em Cristo, é Deus que vai ao homem através de uma pessoa, que é o próprio Deus, que é Cristo. No Evangelho, é Cristo que transforma os homens. Não é eu, não é a minha vontade. Eu sei que tem pessoas que têm aquela mente que acha que só porque está dentro da igreja, a pessoa automaticamente ela vai ser santa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa que acontece aos sábados. Vem um casal de homossexuais na nossa igreja. E elas fazem aconselhamento comigo. E às vezes eu até conversei com o pastor Lucas para nós refletirmos sobre o assunto, porque eu fico imaginando que muitas pessoas
ao verem essas meninas no domingo à noite, gostariam que elas automaticamente deixassem de ser homossexuais. Não cumprimentariam, ficariam olhando torto. E, gente, eu não estou aqui querendo falar que nós somos preconceituosos, mas a diferença, ela causa um espanto. Mas e se essas meninas ficarem aqui 1 ano e elas não mudarem de opinião, nós vamos continuar amando elas. Eu faço aconselhamento, elas ouvem a verdade, eu não deixo de falar o que Deus pensa sobre o relacionamento delas, mas ainda assim elas estão aqui, ainda assim elas estão procurando a Deus, porque numa delas, que é ateia, ela fala, eu sinto um vazio que nada preenche. Agora eu fico imaginando, se nós vivemos uma falsa religiosidade, talvez essas meninas vão entrar aqui, vão ser julgadas, vão sair daqui mais vazias ainda, e os mensageiros de Deus que somos nós, não fizemos nada. Daí as pessoas vão falar, tá vendo? A igreja já é livre. Pode tudo. E em momento algum é assim. Porque nós alertamos a verdade das Escrituras. Nós falamos a questão do Evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, e essa é a mudança. Não é eu querendo impor sobre os outros o meu achismo. E era isso que Jesus estava querendo provocar naquele garoto. A gente não fala garoto, né, mas é um jovem rico, vamos supor que é um garoto. Quando ele fala, vai e vende tudo, depois vem e siga-me. Ele está querendo uma mudança radical de postura. Alguém que realmente já conhece o Antigo Testamento, mas que encontra em Cristo todo o sanar das dúvidas, o preenchimento de um vazio que os bens materiais não poderiam trazer. E isso vocês vão perceber nas Escrituras, que Jesus sempre dá esta oportunidade. Jesus, ele faz até eu não vou usar o termo que Jesus ridiculariza, mas Jesus geralmente, ele é mais firme com aqueles que são religiosos. Pega Mateus 23, pega Lucas 18, pega Lucas 19, pega as parábolas, percebam o cerne da história, e vocês vão ver que sempre tem um religioso que é hipócrita, que na verdade ele é vazio em si, ele não possui Deus, porque uma pessoa que é preenchida por Cristo, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, ela peca, mas ela pede perdão, ela se arrepende e vive em novidade de vida todos os dias. E é para isso que nós somos convidados, porque se eu ainda não encontrei o que eu estou procurando, depois de 20, 30, 40 anos de igreja, talvez seja na hora de você perguntar se de fato você conhece quem é Cristo. Porque tem um Cristo dos políticos que não é o da Bíblia, tem um Cristo das novelas que não é o da Bíblia, tem um Cristo dos documentários que não é o da Bíblia. O Cristo que eu estou falando é aquele que transforma, que impacta nossas vidas de tal modo que nós não conseguimos ser mais os mesmos. E aí a gente vai para uma coisa que é interessante. A religião, ela fala que você tem que obedecer para ser aceito. Cristo, nós somos aceitos por meio ao sacrifício que Ele fez, e somos inseridos na fé por meio do seu sangue. Olha que palavra preciosa. Talvez, eu não sei aqui, tem gente que tem um visitante, não é obedecer a certas regras da igreja que vai te tornar cristão, vai ser de fato crer que Cristo morreu na cruz por você, e crer de todo o coração, é isso que vai te transformar, e é isso que vai te fazer crescer na fé, que tem um Cristo que tem sido pregado, que não tem nada a ver com as Escrituras. E o nosso segundo personagem, porque o primeiro ele saiu triste, Jesus falou a verdade, Jesus não ficou passando a mão, ai tadinho, protege ele emocionalmente, não, Jesus falou a verdade, você vem e segue-me, ele fala, olha, por isso que é difícil um rico entrar no reino de Deus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Olha as comparações, e às vezes nós cristãos, o evangelho está sendo pervertido para bens materiais. A maior evidência que você tem em Cristo é você ser abençoado financeiramente. Isso escraviza as pessoas. Imagina, eu fico pensando e refletindo, isso não é autocomiseração, pelo amor de Deus, mas se a minha conta bancária é uma evidência de que Deus me abençoa, eu estou perdido. E aí você vê pessoas sofrendo porque alguém em algum momento falou isso.
E essa ideia não é agora de Edir Macedo, não. Essa ideia vem desde o século XVI. O nosso segundo personagem, que é interessante trazer a reflexão, é Zaqueu. Daí, se a gente está em Lucas 18, é só ir para o capítulo seguinte. Olha que interessante que diz o texto, é do versículo 1 ao 10. É quase uma sequência da narrativa. Só uma coisa a título de informação que é bacana. O Evangelho de Lucas, dos 4 evangelhos, é um evangelho que apresenta uma ordem cronológica mais exata que os outros evangelhos. Não significa que os outros evangelhos são falhos, não, muito pelo contrário. É que Lucas, além de médico, ele é um historiador e ele foi pago para colocar as coisas em ordem cronológica. Se você está com curiosidade, é só você pegar Lucas capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, você vai perceber que está escrevendo para alguém, tá? Então, ele está colocando esses fatos em ordem, e olha que as histórias elas estão relacionadas. Nós temos 2 pessoas que estão buscando Jesus. 2 pessoas que talvez há uma evidência de um vazio existencial nelas. Há uma evidência. Eu busquei a Jesus, posso falar a priori por mim, por um vazio existencial que eu sentia. Eu acho que em grande medida é assim em todos. A gente sente uma coisa que a gente precisa de algo que preencha. Todos provavelmente vieram a partir disso. Mas aqui eu tenho uma história interessante, e na minha vida também, porque a primeira pregação que eu fiz na igreja foi sobre Zaqueu. Tremi até. Mas diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós temos uma convergência na história, 2 pessoas ricas. Um que queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. E o outro, de fato, provavelmente estava incomodado, porque ele era chefe dos publicanos. Para você imaginar, talvez contextualizando, ele era um líder de uma facção corrupta. Assim como nós temos políticos hoje. Talvez é mais fácil a gente fazer essa analogia. O cara é o chefe do PT, mas não está em Curitiba. Ou chefe do PSDB, para aquela galera que acha que eu sou contra o PT. Mas para vocês compreenderem que Zaqueu não era um cara benquisto. E pertencia a um grupo de pessoas que para os judeus eram odiados. Eram traidores da nação. Só que Zaqueu, ele era rico e foi procurar Jesus. E ele sabia que Jesus ia passar ali. Como ele sabia? A Bíblia fala que a fama de Jesus se espalhou por toda a Galileia. Os seus milagres, os seus prodígios fizeram com que as pessoas fossem até ele. Só para vocês terem uma noção, na época de Jesus, havia uns 20 candidatos a Messias. A diferença é que Jesus, de fato, ele cumpria todos os requisitos do Antigo Testamento para mostrar que era o Messias. Fazia milagres, perdoava pecados, ressuscitava pessoas, coisas que os outros só faziam mágica. Então, quando Zaqueu soube que Jesus ia passar lá, provavelmente ele agarrou a única oportunidade que ele ia ter, só que ele tinha uma limitação física, além de uma limitação de caráter, porque ele desfraudou as pessoas, ele ficou rico de forma ilícita. O que ele faz? Ele sobe numa figueira. Então, para aqueles que são baixinhos, tá vendo? Tem exemplos bons. Só que ele tem uma coisa interessante que destaca. Na hora que Jesus vê ele fala: Zaqueu, me convém comer na sua casa. Aí aparece os religiosos na história de novo. Você vai comer na casa desse pecador? A minha pergunta é:
Jesus, com as ações que ele apresenta no Novo Testamento, se ele fizesse as mesmas ações hoje no meio da igreja evangélica em geral, qual seria a nossa fala? Jesus está indo visitar Lula na cadeia. Petista! Né? Vai lá, seu mortadela. Daí, mortadela e coxinha e por aí vai. Outras iguarias, né? Mas eu fico pensando, porque nós somos tão, às vezes, hipócritas, que aquilo que Jesus fez como exemplo deveria ser natural em nosso meio e não causar espanto. E aí a gente entende o que é um encontro verdadeiro com Cristo. Enquanto o jovem rico ficou entristecido porque ele tinha que dar as coisas aos pobres e seguir Jesus, Zaqueu, ele faz isso de uma forma voluntária, porque ele estava diante do próprio Deus. Ele fala: se em alguma coisa eu desfraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O encontro com Cristo não só transformou aquele homem, mas aquela transformação fez uma coisa prática na vida dele. Preencheu. Porque se ele roubou de alguém é porque ele queria ter bens. Ele queria saciar alguma coisa que era vazia nele, mas aquilo não trouxe nenhuma recompensa, assim como muitas das nossas buscas insaciáveis não traz recompensa nenhuma, só traz mais dor e sofrimento. Se, por exemplo, a questão da riqueza, é lógico, eu tenho certeza que a minha esposa gostaria que eu fosse rico, para ela não ter que trabalhar mais meio período para cuidar do Pietro. Mas se a riqueza fosse a resposta para todas as nossas crises, nós não teríamos uma alta taxa de suicídio entre a classe média alta. Se de repente a busca pela prostituição ou por aventuras sexuais fosse a resposta, nós não teríamos pessoas se matando, pessoas com famílias destruídas, pessoas que depois não aguentam as consequências e acabam com as suas próprias vidas. Então a gente poderia qualificar muitas coisas aqui, que faz a gente ir atrás de coisas malucas, mas só tem uma coisa que pode preencher e dar uma transformação significativa nas nossas vidas, que é Cristo. Não há outra forma, não há outro meio, não há nada que nós possamos fazer para agradar a Deus, porque o bem maior Ele já fez. Você lembra que tem uma frase que fala: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho uma resistência contra essa palavra, com essa frase, porque o melhor de Deus já veio, e é Cristo, e é graças a Ele que nós estamos aqui, e é graças a Ele que nos deu uma novidade de vida, porque se Ele me preencheu na minha existência, Ele me deu um propósito de viver a vida. Tudo aquelas distorções que eu tinha, Ele corrige, e Ele constantemente, Ele está sempre nos mostrando o caminho, colocando pessoas como instrumento nas mãos dEle, e mostrando que o caminho é Ele e nenhum mais. Isso deveria ser o suficiente motivo para alegria, mas as pessoas, quando elas escutam isso, não é o que eu quero, não é o que eu busco, mas eu digo, uma hora você vai buscar. Porque esse vazio existencial, eu lembro da confissão de Westminster, já citei ela para vocês aqui, fala que o propósito do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então, eu posso estar vivendo o pior dos momentos da minha vida, mas o propósito de Deus na minha vida, se é glorificar Ele, Ele vai me fortalecer, Ele vai me preencher. Eu lembro do pai de um dos meninos que faleceu nesse atentado, e aí eu sinto vergonha às vezes da minha vida como evangélico, porque eu vejo as pessoas criando intrigas por coisas tão banais, que eu questiono muitas vezes se elas conhecem a Cristo. E eu vi um pai, e agora é difícil falar isso, um pai que perdeu o filho assassinado por um garoto maluco, que entrou e atirou. Ele falou: eu ensinei a vida inteira o meu filho a crer em Cristo, a crer em todos os momentos, e se eu não crer nisso agora, no pior momento, eu menti para o meu filho. Olha como isso é forte. Ele perdeu provavelmente o bem mais precioso que ele tinha, mas ele sabia
que a recompensa eterna estava lá aguardando o filho dele, e ele fala isso. Eu sei que meu filho está na eternidade. Ele vai chorar, que é natural, mas ele sabe que Cristo nos fortalece, Cristo nos restaura, Cristo nos levanta. Então, quando a gente está naquele vazio, gente, vamos buscar ao Senhor. Eu lembro que Jeremias, ele escreve: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele disse lá em Jeremias 29, versículos 12, 13 e 14, é o versículo favorito da Fabiane. Gente, mas isso é real. A minha vida só teve um significado quando eu tive um encontro real com Cristo. É lógico que eu tenho as minhas mazelas diárias, mas eu tenho que lutar comigo. Nós devemos lutar, porque às vezes a gente está tão fora de foco, que aí a gente fica lá: eu fui na igreja e nada aconteceu. Eu fui na igreja e não me senti abençoado. Mas será que era para nós nos sentirmos abençoados? Será que não era para a gente levar uma cajadada na cabeça às vezes? Será que não era para a gente ter levado uma repreensão e aprender qual é o nosso real lugar no reino? É necessário, porque as pessoas, e eu já falei isso algumas vezes, estou um bom tempo sem falar e repito e concluo minha fala com isso. Nós não pagamos ingresso para assistir um culto. O louvor não está aqui para agradar ninguém. A pregação não está aqui para agradar ninguém. Quem está aqui para ser adorado e glorificado é a Deus. Isso nós fazemos em conjunto, fazemos juntos. E esse é o propósito de estarmos num culto. Mas não é só aos domingos, é todos os dias da nossa vida, glorificando a Deus. Eu lembro que John Wesley falava: o mundo é a minha paróquia. Paróquia no sentido de que era o local dele de pregação. Então, o mundo é o nosso culto. Não cultuar o mundo, mas é no mundo em que eu cultuo a Deus e mostro o testemunho de Cristo em minha vida. E isso me mostra o quanto sou preenchido por Ele todos os dias. Porque mesmo um pecador como eu, Ele me chamou para ser um mensageiro do teu santo e bendito Evangelho. E isso é um motivo maior que nos preenche e é suficiente. Cristo é suficiente em todas as coisas das nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus, nós oramos ao Senhor, porque sabemos que há um vazio em muitos de nós, em muitos dos nossos irmãos, há uma evidência de busca. Assim como Zaqueu, assim como aquele jovem rico, eles foram ao Senhor. Mas que nas nossas vidas, ó Pai, nós tenhamos a mesma atitude de Zaqueu, de não só ter um encontro verdadeiro com o Senhor, de ser preenchido pelo Senhor, mas de mudar as nossas atitudes, de vivermos em novidade de vida, porque nós encontramos aqui aquilo que nós procuramos, que é o Senhor, e só o Senhor é o suficiente em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, e esteja nos desafiando a crer nesta palavra, a vivenciarmos o Teu Evangelho dia após dia. Se tem alguém aqui com dúvidas, que o Senhor preencha. Se tem alguém aqui sentindo sozinho, que o Senhor preencha. Que o Senhor mande sempre os Seus mensageiros, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Vamos nos colocar.